Olá, espero que tudo esteja bem com vocês. Volto a mais um vídeo para abordar o romance Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves, só que dessa vez a partir de uma perspectiva relacionada aos temas do desterro e da identidade. Há um certo momento, já chegando ao final do livro, em que o destino da personagem Kende lembra muito uma discussão de Sérgio Buarque de Holanda, presente no livro Raiz do Brasil, que ele constrói como uma espécie de atributo constitutivo da formação da nossa sociedade. Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra, afirma que os brasileiros são desterrados em sua própria terra. Em parte, isso tem a ver com o fato de que se trata de uma tradição cultural europeia, portuguesa, foi transplantada para um novo território e a partir da constituição de relações sociais muito diversas também daquelas encontradas em território lusitano, tem-se uma situação muito peculiar em que uma parte da cultura europeia vai se desenvolvendo, mas em condições completamente diferentes daquilo que nós encontramos em território português propriamente dito. E isso configura uma espécie de mal-estar subjacente, quase estrutural, podemos colocar assim, da formação do povo brasileiro, que se forma em condições tais que ele se sente uma espécie de desterrado, mesmo dentro do seu próprio lar, da sua terra natal. E em alguma medida parece que isso acontece com a Kende, um pouco por condições completamente diferentes. Ela vê a sua mãe e o irmão serem mortos num ato de arbitrariedade na aldeia em que vivia. Ela é a única sobrevivente da família junto com sua avó e uma irmã, são gêmeas. A partir dessa tragédia, as três migram para uma outra região da África. E ao chegar lá, ela é praticamente raptada e vai ser vendida como uma cativa para o Brasil. Ao chegar no Brasil, ela começa a ter uma possibilidade, dentro de todo o constrangimento das relações de escravidão no meio das quais ela está enredada, ela tem a possibilidade de reconstruir algumas relações de caráter comunitário com os escravos que ela encontra na fazenda para a qual ela é vendida. A partir dessas relações, ela vai se formando, constituindo a sua identidade a partir de elementos inerentes à sua própria língua que ela traz da África e, ao mesmo tempo, a partir da participação e do aprendizado relacionado a alguns elementos da religiosidade que também são trazidos da África, mas que começam a funcionar também de uma maneira diferente na medida em que as pessoas que sustentavam essas tradições já estavam longe daquele continente, estavam vivendo em condições muito diversas também. E isso faz com que essa religiosidade seja vivenciada e organizada de uma maneira muito distinta, digamos, uma nova lógica de funcionamento. Quem dela também precisa aprender a língua portuguesa para sobreviver na fazenda, por uma questão de sobrevivência, uma questão premente. E
Depois da língua portuguesa, a partir da sua condição como escrava de ganho, vendendo coisas na rua, surge a possibilidade de obtenção da própria alforria, e na trama, nas relações que ela estabelece na rua, pouco a pouco ela tem condições de aprender também uma terceira língua, que é a inglesa, né? Ela consegue a carta de alforria, tem 2 filhos, um deles morre num acidente, o outro, depois de uma convivência com a mãe, é vendido pelo pai como um cativo também aqui no Brasil. E as relações familiares que ela foi capaz de estabelecer, elas se desfazem no contexto da revolta dos malês em território baiano, né? Esse conflito faz com que toda a vida que ela conseguiu reestruturar, um novo momento da sua existência, seja desfeito. Ela é afastada do marido, do filho, tem até que deixar o próprio território de Salvador durante um certo tempo, até as coisas se acalmarem. E no momento em que ela volta, praticamente a sua vida sofre uma outra reviravolta, né? Em função disso daí, ela decide voltar para a África, ela consegue esse regresso, só que o curioso é que, ao voltar à África, 30 anos depois de ter deixado a sua terra natal, na condição de uma menininha sequestrada e vendida como escrava, né? Ela vivencia uma situação completamente diferente. Kendê não é mais a mesma mulher, em função de muitas coisas que ela vivenciou. É uma vida muito intensa para uma mulher relativamente jovem, né? O território de origem dela já não é mais o mesmo. Ela não vê as pessoas de lá com os mesmos olhos e ela também não é vista da mesma maneira, né? É muito curioso que ela encara os nativos como selvagens, e isso já diz muito no que diz respeito às transformações culturais e emocionais que aconteceram com essa mulher. E, ao mesmo tempo, diante do olhar das pessoas que viviam lá, ela é tida como uma brasileira, e até mesmo branca, entre aspas, por assumir algumas posturas, algumas peculiaridades culturais e de comportamentos que eram associadas tipicamente aos brasileiros, né? Então é curioso que nessa volta ao lar, esse lar já não se constitui mais como tal, né? E nesse momento acho que o romance ele é muito, muito interessante, primoroso, eu diria, para que a gente faça uma discussão a respeito de como se constituem as identidades das pessoas. E no caso dessa personagem, Kendê, ao invés de nós pensarmos essas identidades a partir de vínculos sólidos de natureza geográfica ou de natureza institucional, nós somos levados a pensar que a imagem que ela constrói de si mesma e, ao mesmo tempo, a forma como ela é vista pelas pessoas com as quais ela convive no dia a dia, elas devem ser vistas, na minha opinião, de uma maneira muito mais produtiva, a partir de uma capacidade de retomar e reelaborar memórias em função de novas circunstâncias, né? Ao invés dos vínculos de uma identidade, digamos, mais sólida,
há uma fluidez que permite entender como é que quem se modifica e ao mesmo tempo se mantém como a mesma pessoa a despeito de todas as adversidades e as tragédias que ocorreram na sua vida, né? E isso me parece algo crucial para a gente pensar certas situações que muitas vezes nos parecem marcadas por mudanças muito radicais, de grande envergadura, às vezes bruscas, né? E que lançam cada um de nós em situações de incerteza quanto ao presente, quanto ao nosso futuro e até mesmo na maneira como nós encaramos as nossas lembranças, o nosso passado, né? Nesse sentido, me parece que a obra da Ana Maria Gonçalves ela é muito bem construída como uma possibilidade de se pensar uma identidade que se constrói e se reconstrói constantemente, sem que isso seja visto de uma maneira negativa, ou sem que isso seja visto como uma certa frouxidão do ponto de vista dos laços sociais e da forma como nós nos inserimos e participamos de uma vida em sociedade, né? Eu acho que não há uma liquidez total, por exemplo, como pensa um sociólogo como Zygmunt Bauman, né? A sensação que eu tenho é que nós podemos pensar um romance como esse num mundo em que há uma imensa memória coletiva construída por diversas instituições e que fica à disposição das pessoas, né? E talvez a grande questão que seja colocada para cada um de nós no mundo contemporâneo seja a capacidade de acessar essa memória complexa e múltipla de uma tal maneira que nós consigamos construir e reconstruir a nossa identidade em função de determinadas circunstâncias, de uma tal forma que sejamos capazes de ter um mínimo de segurança mesmo em condições muito adversas, ter um mínimo de orientação quando aparentemente as coisas elas escapam do nosso controle, né? Ou seja, trata-se de um romance que ele é muito interessante como uma forma de se pensar quem eu sou, quem você é e como nós conseguimos construir a nossa vida dentro de uma determinada sociedade, uma sociedade que se mantém em alguma medida, mas também uma sociedade que passa por uma série de transformações, como é normal de qualquer arranjo social, né? Este é mais um vídeo a respeito desse romance maravilhoso escrito por Ana Maria Gonçalves. Um defeito de cor. Vejo vocês no próximo encontro. Até mais.